É hora de falar do Vascão da Gama. Fala, Breno. Vamos lá, muitas possibilidades de mudanças para amanhã. Vasco e Criciúma, 4 horas com casa cheia em São Januário. O Medel treinou com o grupo nos últimos dias, está de volta depois de 2 jogos afastados. Esteve de fora contra o Bragantino e contra o Fluminense, estava lá no Chile, resolvendo questões familiares, um problema de saúde da mãe dele. Mas o Medel já está de volta. Hugo Moura briga por titularidade, com o Sforza e com o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Então é uma possibilidade do Hugo Moura barrar um dos dois, provavelmente o Sforza, mas também há uma possibilidade, aí é mais um ponto aí de possibilidade de mudança, do Hugo Moura entrar no meio de campo recheado, com Sforza, Matheus Cocão e Galdames. Então seria aí um meio de campo bem populado, digamos assim, ou populoso do time do Vasco da Gama. Outra possibilidade de mudança, o Ryan, que vem treinando bem e vem entrando bem nos jogos. Ele pode entrar, mas há também um pouquinho de cautela com o garoto, é um jovem ainda, uma jovem promessa da base do Vasco. O Vasco não quer e não tem a necessidade de queimar essa etapa, essa é a visão interna. Mas há a possibilidade do Ryan ganhar uma possibilidade como titular. E na direita, o João Vitor pode jogar naquela posição ali, no lugar do Paulo Henrique. E aí, não só fazendo essa função que ele já desempenhou no Vasco, o João Vitor, como lateral direito, ele que é zagueiro, mas também daria uma possibilidade de fazer uma linha de 3 e liberar o Lucas Piton, como o Vasco já jogou várias vezes. Então, também seria uma variância tática aí na equipe Cruz Maltina. Bom, então assim, um provável Vasco para amanhã, tá até difícil nessa hora do dia a gente projetar, tem o Léo Jardim no gol, na direita, João Vitor ou Paulo Henrique, a zaga com o Medel e o Léo Pelé, e na esquerda o Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Sforza, e aí, ou o Matheus Cocão também entrando aí nesse meio de campo, e o Galdames. Então, Hugo Moura, Sforza e Galdames, ou o Matheus Cocão entrando também no lugar de um desses jogadores do meio de campo. Na frente, Rossi ou Ryan, David e Verratti. É claro, se o Cocão também entrar, um desses atacantes sairia. Até o Rossi pode também deixar o time e aí o Matheus Cocão entraria para fechar um quarteto. Eu sei que fica até um pouco confuso pra gente desenhar assim de tanta antecedência, mas são as variâncias táticas que a gente apurou ao longo dessa semana. Eu venho falando sobre isso desde segunda-feira, sobre essas possibilidades, e a gente chega com muitas dúvidas, pelo menos nessa altura do dia, pro jogo de amanhã contra o Criciúma. Olha aqui, vamos lá. Situações do Vasco para esse jogo importante contra o Criciúma. Primeiro ponto, a volta do Medel. O Medel teve um problema de ordem familiar, tá de volta à zaga, mas ele, apesar da experiência, vem sendo questionado por alguns jogadores, hein, então, Gabriel? É porque o Vasco, na zaga o Vasco tem boas opções. Se for parar pra pensar, é um elenco que a gente critica, mas é uma zaga que oferece alternativas interessantes. O Medel, em tese, forma a dupla ideal de zaga com o Léo. Mas você ainda tem Rojas, João Vitor, Maicon, jogadores que passam confiança também quando entram, jogadores interessantes. Então, assim, se o Medel der uma brecha, naturalmente vai acontecer uma mudança por ali. Nem sei se ele já volta como titular, por conta desse problema que ele enfrentou. Que bom que em tese já deve estar resolvido, já que ele retornou. Enfim, são opções interessantes. Na sequência da equipe, aí vai ficando um pouquinho mais escasso, né? Olha aqui, vamos lá. A gente tem um meio-campo que traz aqui o Breno pra gente, pra amanhã provavelmente. Hugo Moura, Sforza, Matheus Cocão e o Galdames. Então, a gente precisa entender qual a ideia que o Ramon Dias está pensando para a equipe. Porque ele já teve formação com 3 zagueiros, formação com 2 pontas, começou na estreia do campeonato jogando com 2 pontas, agora ele já sinaliza de repente um meio de campo mais povoado com 4 jogadores por dentro. Hoje o Vasco, ele do meio para frente realmente não conta com tantas opções interessantes. E aí o cobertor curto, né? Você utiliza 4 jogadores no meio de campo, você fica quase que sem opção de banco de reservas. Aí se você bota 3 com 3 jogadores, 3 no meio com 3 no ataque, aí já não sobram tantos pontas no banco, ou não entram tantos jogadores que passam confiança assim já na equipe titular. O Rossi começa jogando, a galera não gosta tanto, não consegue desempenhar tão bem, enfim. O Ramon Dias, ele mexe na equipe com uma certa frequência, né? Ele pensa muito jogo a jogo, então fica até difícil, com tantas opções que o Breno apresentou pra gente, definir qual equipe vai jogar. Tem jogadores
nos quais eu tenho maior confiança nesse momento. Por exemplo, Sforza, Hugo Moura, que entrou bem no clássico, acho que vale a pena dar Esse sequência. menino, esse argentino Sforza, eu acho que esse menino pode render muito Tem ainda. apresentado personalidade. Matheus Cocão eu gosto, é um jogador interessante. No ataque o David tem feito boas partidas, eu não tiraria da equipe. O Verratti é um titular hoje, obviamente. Mas aqui ele coloca David ou Verratti. Então aí é que tá, por exemplo, eu não mexeria no David. Eu acho que o David vem de uma sequência legal. Pra você jogar com 4 caras no meio, Sforza, Hugo Moura, Galdames e Cocão, você vai ter que abrir mão de um atacante. Quem é esse atacante que você abre mão? Você abre mão do Rossi, beleza, é aquele que de repente tem um menor desempenho. Vai jogar com o David e Verratti, mas aí você vai ter um cara de muita velocidade pela ponta. O David até tem certa velocidade, mas não chega a ser aquele ponta tão agudo de profundidade. Mas aí você tira o David e bota o Rossi, acho que seria até o ideal em termos de características. Mas o Rossi não passa muita confiança. Pois é, mas o que o Breno trouxe pra gente, assim, eu até acho inusitado, essa é a palavra, porque ele traz Rossi ou Ryan. São 2 jogadores com características diferentes. E ele traz David ou Verratti. O David é um jogador pelo lado do campo e o Verratti joga centralizado. Né? E eu acho muito difícil que o Verratti saia da equipe, né? Eu também acho. Acho que o Verratti hoje, o time joga até meio que em função dele em alguns momentos. Assim, Ryan e Rossi, diferente. Ryan tem entrado pelo lado. Até no clássico contra o Fluminense deu umas boas arrancadas, perdeu um gol feito, mas apareceu bem. Enfim, eu não sei se me agrada tanto esse meio de campo com 4 opções. São jogadores até com uma certa qualidade técnica, mas de repente jogadores sem tanto potencial de último passe, né? Então você abre mão de um atacante, coloca só uma dupla de ataque, tem 4 caras no meio de campo, alguém vai ter que abrir um pouco mais. Eu não sei se Cocão, Galdames tem essas características. Eu seguiria num time ali com 3 atacantes. Eu não sou técnico do Vasco, né? Essa é a verdade, mas eu pensaria numa formação ali com 3 atacantes. Bota o David de um lado, o Ryan de outro, por exemplo, e você coloca o Verratti centralizado. Acho até que o Fluminense fecha assim, o Vasco fecha assim o clássico contra o Fluminense. Ryan tá de um lado, o David sai no finalzinho, mas Ryan de um lado, David de outro e Verratti fazendo a referência. E aí você povoa o meio de campo com jogadores como Sforza, Hugo Moura e, sei lá, Cocão, que possuem boa capacidade de marcação para fechar o corredor central. Enfim, faz falta um meia, né? No fim das contas, a gente tá fazendo... Sabe por que a gente tá fazendo esse drible todo? Dando essa volta toda? Porque não tem meia. Porque Payet... Se tivesse o meia, já tinha mais uma vaga preenchida ali do Payet. Aí você ia pensar, boto mais um volante ou boto mais um ponta? São 2 jogadores que quebraram... O Payet foi recente e vai voltar já, né? Mas o Paulinho quebrou muito aquela espinha dorsal, né, cara? Cara, eu acho que, assim, a lesão do Payet, bem ou mal, ele volta daqui a pouco. A do Paulinho demora muito, né? E o Paulinho exercia uma função muito importante, porque ele tem uma característica... talvez parecida com a do Cocão, que é o cara que marca bem, mas vai ao ataque. Só que o Paulinho faz isso com muita qualidade. A qualidade de um meia. O Paulinho tem capacidade de último passe, o Paulinho finaliza bem. O Cocão ele já tem um pouco mais de circulação, né? Então, assim, faz muita falta ao Paulinho. É o tal do jogador quase que insubstituível, né? Difícil de você achar no futebol atual jogador com essa característica. Principalmente num cobertor curto como é o do Ramon Dias, né? Se fosse um elenco um pouquinho mais povoado, de repente você conseguiria suprir essa necessidade.